Curiosidades do podcast da mineração na TV no canal da GoodPE. Episódio completo na descrição. O podcast da mineração é patrocinado pela Dassault Systems. Dessa vez, vamos falar do curso de Geologia, onde a Geologia é a ciência que estuda a Terra, a matéria que a compõe, sua formação, as alterações que ela sofre desde sua origem e a estrutura que a superfície possui atualmente. Essa ciência é essencial para diversas descobertas e para entendermos mais o nosso planeta e outros corpos celestes. A primeira vez que a palavra geologia foi utilizada foi em 1778 por Jean-André Deluc. Entretanto, o pensamento geológico já havia surgido muito antes. O primeiro pensamento geológico surgiu por volta de 1050 na China. Neste período, Shen Kuo formulou uma hipótese de como as novas terras surgiam com base em fósseis encontrados por ele. Porém, apenas durante a Revolução Científica no século XIV e XV que a geologia foi se tornando expressiva. Isso ocorreu a partir da publicação do livro Teoria da Terra, para a Sociedade Real de Edimburgo por James Hutton. A partir daí, James ficou conhecido como o primeiro geólogo. A partir desta publicação, a geologia passou a ser debatida como ciência. A finalidade dos estudos era desvendar todos os mistérios do que o planeta, que naquela época ainda assombravam a população. Desde então, diversas teorias sobre a Terra e novas vertentes da geologia foram surgindo. Os seguidores de Hutton eram conhecidos como plutonistas, aqueles que acreditavam que a crosta terrestre era formada a partir de erupções vulcânicas. Eles eram frequentemente confrontados pelos netunistas. Estes afirmavam que as rochas eram formadas a partir da precipitação química em um grande oceano que cobria todo o planeta, e com o tempo iria descendo gradualmente e expondo a crosta. Também foi durante este período que Geórgios Agrícola escreveu o primeiro tratado sobre mineração. Ele utilizou a geologia como ciência, mesmo que ainda de forma muito superficial para isto. Nesta época, a comunidade científica passou a utilizar a geologia para encontrar terras subterrâneas, que acreditava-se ser abundantes em riqueza. No século XIX, a geologia passou a ser usada para determinar a idade do planeta. E em 1815, William Smith confeccionou o primeiro mapa geológico, com ordenação das camadas de rocha e idade relativa através de fósseis contidos nelas. A partir daí, vários segmentos da geologia foram surgindo, como mineralogia, petrologia e petrografia, bem como a paleontologia. Este momento era a idade de ouro para a geologia, e durante a primeira revolução industrial no século XX, a geologia foi amplamente utilizada para a prospecção de carvão mineral. Ele era a principal fonte de energia utilizada na época para movimentar todo o maquinário que vinha surgindo. O seu estudo foi considerado um marco da história da ciência, pois foi a partir daí que ela utilizou a ter uma aplicação econômica de forma direta. Outro marco para a história da geologia ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Com o intuito de orientar submarinos militares para o fundo dos oceanos, surgiu a geofísica. Esta é a responsável por estudar as propriedades físicas da Terra. Seu desenvolvimento ocorreu de forma extremamente acelerada, levando à invenção de diversos aparelhos, como o sonar e o GPS. Através desse aparato, o assoalho oceânico do planeta passou a ser melhor conhecido, pois foram descobertos enormes cadeias de montanha e várias fontes de extração de petróleo. A semente para a criação dos cursos de geologia no Brasil foi uma reunião nos idos de 1956. Naquela ocasião, um grupo estudou a possibilidade da criação de 5 cursos, que seriam Ouro Preto, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A concepção do projeto com detalhamento do curso em tempo integral, aulas teóricas, práticas e estágio em campo foi apresentada ao professor Clóvis Salgado, à época ministro da Educação e Cultura. Passados quase um século e meio, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era um desenvolvimentista por convicção, abraçou mais esse projeto para definir os rumos que queria para o Brasil. O presidente JK, ao fundar em 1957, com seu ministro da Educação Clóvis Salgado, a CAGE, Campanha de Formação de Geólogos, deu início nesse mesmo ano a 4 cursos seriados de 4 anos de duração, situados em Ouro Preto, Porto Alegre, Recife e São Paulo. O curso universitário de Geologia compreende algumas disciplinas que são uma extensão ou revisão de assuntos vistos no ensino médio e outras que são profissionalizantes. Entre as primeiras podem ser citadas desenho, inglês, matemática, química, física e biologia, e como disciplinas profissionalizantes temos mineralogia, petrografia, sedimentologia, geoquímica, geologia econômica, estrutural, entre outras. Como toda a ciência, a geologia liga-se a outras áreas profissionais, havendo campos de atuação mista.
Temos, por exemplo, geofísica, geoquímica, geomatemática, geoestatística, engenharia de minas, entre outras. A geologia ambiental é o ramo que se liga com o maior número de outras ciências, pois tem a ver com agronomia, arquitetura, engenharia e entre outros. O geólogo também pode trabalhar em indústrias de mineração para localizar minerais, avaliar riscos de desabamentos e deslizamentos e adequar tudo às normas ambientais. E aí, depois desse momento repleto de informações sobre geologia e o geólogo, nós no próximo bloco vamos bater um papo muito legal com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o João Paulo Pitombeira. Voltamos já. Curiosidades do podcast da mineração na TV no canal da GUD-PE. Episódio completo na descrição. O podcast da mineração é patrocinado pela Dassault Systems.